Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Aline Fuga, a nossa segunda live do Fuga pro Café. Hoje a gente vai falar sobre o TDAH com a doutora Tati, ela vai entrar daqui a pouco. E aí, já pegou seu café, já pegou seu chá, sua água? Vou esperar um pouquinho. Boa noite. Tati, manda o convite aí pra eu poder te aceitar. Eu consigo colocar você, tô aprendendo aqui, deixa eu ver. Acho que agora vai. Tati, Anne. Sim. Acho que agora vai. Vamos ver se eu consigo aqui. Espera aí que eu vou tentar aqui. Que agora vai dar certo. Esperar um pouquinho. A Tati entrar aqui. Ela tá com um probleminha lá na conexão, alguma coisa. Deixa eu ver aqui por aqui se eu consigo aceitar. Acho que agora vai, hein? Conseguiu? Agora sim. Uhul! Ufa! Nossa, que dificuldade para conseguir entrar na live. Eu só não tô te vendo. Não tá me vendo? Tá todo... Não. Fala aí, gente. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo? Da outra vez Você aconteceu a mesma tá, coisa. você tá bem. Tá tudo pretinho, não tô te vendo, não. Tá, peraí. Confirma aí pra mim o suporte. Se tá funcionando normal. O suporte falou que tá normal. Conseguiu aí? Não tô te vendo ainda, não. Quem tá aí na live tá conseguindo ver ela? Sim, estou. Vocês estão conseguindo ver a gente. É, o Renan me mostrou aqui, ele tá conseguindo te ver também. Só eu que não tô conseguindo te ver. Nossa, que estranho. Você quer tentar sair e entrar de novo? A gente pode fazer isso. Você que sabe? O que você acha Deixa eu melhor? ver aqui. Peraí. Eu tô aprendendo, gente, mexendo nesse negócio. Deixa eu ver. Conseguiu agora? É, não. Deixa eu ver, peraí. Tá normal. Tá todo mundo falando que tá normal. Ih, Tati, Caramba, só. é só o Ih, eu vou seu. sair então. Pera. Eu vou sair e aí você me chama de novo. Peraí. Bom, a gente tenta fazer assim pra ver se dá certo. Porque pra mim aparece. Vai, vamos ver aqui. Vamos ver se agora vai. É, não. Não, Não. a gente vai ter que fazer uma live no escuro. Vamos. Então, qualquer coisa você usa junto com o Renan, pelo menos a tela, pra você ter uma noção. É, peraí, eu vou abrir aqui. Conseguiu? Ah, não, eu vou abrir no computador Tá. para eu poder te ver. Peraí. Enquanto isso, deixa eu ir falando um oi pro pessoal aqui. Uhum. Pelo que entrou, oi pessoal, tudo bom com vocês? E aí, a dona Ana tá aqui, tudo bem? A Priscila Laís, tudo bem, Eu Priscila? vou abrir. A Tânia, o Renan, ó, o Investimentos Itália aqui, tudo bom? A Marcele, gente, um pouquinho de paciência que a Tati tá tentando, ela não tá aparecendo pra ela, tá só aparecendo É, pra mim. você não aparece. Deixa eu ver aqui.
Então ainda continua normal aí, né? Pro Renan tá normal, amiga, então é só pra mim mesmo. Então usa a do Renan como seu suporte. É, Consegue ver. Oi, né, eu pessoal, tudo consigo ver aqui bem? pelo computador. Consegue ver? Ah, então, Consigo. fechou. Oi, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o TDAH. A Tatiane, ela é psicóloga. Tati, se apresenta um pouquinho pra gente aí. Bom, boa noite. Eu sou psicóloga formada desde 2016. Hoje eu trabalho mais com a área de avaliação psicológica, para porte de arma, para o Detran, para várias perícias, né? Várias perícias aqui no Vale do Paraíba. E eu já fiz atendimento clínico, né, por uns 3 anos, mas aí veio a pandemia, decidi suspender os atendimentos. E agora eu só estou no período de avaliação mesmo. Mas, Então tá. Antes de qualquer coisa, né, a gente vai falar sobre o TDAH. Por que que eu chamei a Tati para falar um pouquinho de TDAH? Primeiro, que ela é psicóloga, entende muito sobre isso. E segundo, que Dona eu tenho Tatiane TDAH. tem o TDAH. Fala pra gente, É, Tati, o que é o TDAH? bom, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, a pessoa que tem o transtorno, ela já nasce com ele. Os sintomas começam a aparecer ali pela primeira infância. Dá pra gente perceber mais quando a criança já está na escola, né? Porque é quando ela começa a ter prejuízo, principalmente na matemática. A fase A escolar, criança então, é escreve crucial, assim. errado. É crucial, assim. Sabe aquela criança inquieta que não para sentada na carteira, não quer prestar atenção no professor? Ali na primeira infância começam os primeiros sintomas. Mas a criança já nasce com um transtorno. Mas pode aparecer antes. Antes, sim, A pode. inquietação, isso dá pra perceber ela antes da fase escolar. Sim, por exemplo, sabe aquela criança que quando começa a falar, ela quer falar tudo. Aí a gente tem que saber diferenciar o comportamento dessa criança de querer falar porque ela está aprendendo e daquela criança que ela quer falar e não quer esperar o adulto falar com ela. Então, papais e mamães aí fiquem atentos a esses sintomas. Que pode ser que seja, não estamos dizendo que é. Exatamente. Precisa de um diagnóstico profissional habilitado. Vamos falar, vamos frisar muito isso aqui na live. Faça uma Não é porque avaliação. Exato, não é porque uma criança tem TDAH e tem alguns sintomas que a outra da mesma idade pode ter os sintomas parecidos que ela também vai ter TDAH. Tem que avaliar direitinho para ver o que é. Exato. Então, a fase escolar é uma fase crucial, onde é um pouco mais fácil de diagnosticar, mas também pode passar Sim, batido, como aquela criança que é hiperativa, bagunceira, que quer chamar atenção, confundido, e pode. pode que passe despercebido nessa fase e quando é adolescente. Tem alguns O, sintomas, ad- sim. o adolescente, a gente vê muita questão da impulsividade, né? Aquele adolescente que gosta de um comportamento de risco, que ele busca a todo momento querer tudo para agora, ele não consegue esperar, e aí ele fica irritado, frustrado porque ele não aceita o não. Então, muitas vezes esse comportamento também é confundido com TOD, que é o transtorno opositor desafiante, que é aquela criança que desafia, né, os pais, as autoridades. E muitas vezes não é. Muitas vezes é só a impulsividade do TDAH. E você acha que isso tá. Acha não, né? Porque existe uma ligação, mas a autoestima do adolescente, ela é muito atingida. Como que fica É, essa questão? Porque a adolescência, todo mundo sabe que é uma fase complicada, são os hormônios, a mudança, eu não sou criança, mas eu também não sou adulto, é uma confusão, muitos sim. neurônios, muitos hormônios, mas é a autoestima quando o adolescente tem o TDAH. A autoestima no TDAH em geral, ela é prejudicada, né? Porque o TDAH, principalmente o não diagnosticado, ele desenvolve uma crença de incapacidade. Eu não consigo dar conta, eu não consigo fazer.
eu não dou conta de tudo, eu preciso dar conta, mas eu não consigo, e agora o que eu vou fazer? Então ele começa a criar essa crença de incapacidade, isso faz com que ele tenha baixa autoestima, né? E quando assim, Então a gente consegue ver bastante. vamos supor, né, pais que têm filhos em idades próximas, quando chega na adolescência, essa criança, né, esse adolescente que tem o TDAH, você acha que pode, em partes, né, o irmão, a irmã puxar um pouco disso ou não? Pode ser que a repetição, né, de ver sempre o irmão tentando chamar atenção, sendo TDAH não diagnosticado, se pode influenciar no irmão ou mais novo, mais velho. Poder pode, né? O ambiente, ele favorece ou desfavorece os sintomas. Então, assim, pode ser que o irmão mais novo olhe e fale, nossa, ele conseguiu chamar atenção desse jeito, então eu vou fazer a mesma coisa para eu tentar atenção igual ele teve. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, Depende papais muito e do mamães ambiente, né? fiquem atentos. O ambiente, ele favorece muito para alguns transtornos, né? A gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então, na fase da adolescência, é a impulsividade. Agressividade, irritabilidade, Aquela falta de paciência, não quer ouvir. Nem sempre exatamente. é Sabe aquele... rebeldia, pais e mães. Fiquem Não, nem atentos sempre que é. Às não é. vezes é só uma impulsividade mesmo, que ele não consegue lidar, ele não consegue controlar essa impulsividade, né? Então, às vezes, por conta dessa impulsividade, ele acaba fazendo coisas que muitas vezes os pais acham que ele é uma criança rebelde, um adolescente rebelde, e muitas vezes não é. E daí a gente vai chegar agora na fase adulta, que foi a fase em que você descobriu o seu TDAH, né? Que foi também um Exato. diagnóstico tardio. Quais são os principais sintomas no adulto? Bom, não tem muita diferença, tá, dos sintomas da criança para o adulto, mas assim, aonde a gente vê os prejuízos, né, no adulto. A gente começa a ver os prejuízos ali nas questões acadêmicas na faculdade, né? É um adulto que precisa estudar 3 vezes mais que os outros colegas, ele não consegue prestar atenção na aula, caso tenha uma conversinha paralela aqui do lado, porque ele desfoca, né? Como o TDAH você não tem esse foco, você não consegue manter o foco, qualquer barulho que está aqui do lado já te atrapalha. Então aí começa a atrapalhar, você começa a ficar irritado por conta disso. Frequentemente o adulto perde os objetos, principalmente aqueles que ele mesmo costuma usar. Celular, chave, carteira, coisa simples assim, óculos. Nossa, o tanto que eu perco óculos e olha que eu uso ele todo dia. Então, assim, esse perder os objetos dentro de casa é muito comum. Fala, o adulto que é mais impulsivo, mais agitado, ele fala muito, ele gesticula muito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Eu tenho que falar com uma caneta na mão, porque senão eu tô toda hora fazendo um movimento aqui na frente. Então, para controlar esse movimento, eu tô toda hora com uma caneta aqui na mão, porque senão eu não consigo prestar atenção. Então, assim, tem vários comportamentos. O adulto, ele geralmente tem muito índice de acidente de trânsito, porque ele não consegue esperar. Ele vê o sinal lá amarelo quase fechando, ele, ao invés de esperar, ele já atravessa. Então, o adulto atravessa o semáforo andando sem olhar. É meio Então, que tem uma mais direção perigosa. acidentes. Exatamente. Adulto tem mais comportamento de compulsão, compulsão por compra, compulsão alimentar, compulsão por jogos. E o TDAH, por mais que seja um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele também tem hiperfoco. Então, não é porque a pessoa é desatenta que ela não consegue prestar atenção em nada. Então, por exemplo, tem aquelas crianças que a mãe fala assim: nossa, ele fica o dia inteiro assistindo e presta atenção em tudo, mas quando eu tô falando com ele, ele não presta atenção em mim. Muitas vezes porque a conversa é desinteressante. Aí ele não quer prestar atenção. Ele prefere prestar atenção naquilo que ele gosta, que é o Então, ele hiperfoco tem a dele. seletividade ali, o hiperfoco. Exatamente. Mas da diferença do autismo, né, que o hiperfoco é por qualquer coisa, uma coisa pode chamar atenção,
o TDAH também ou é algo seletivo? Ele consegue selecionar o que ele vai ter o hiperfoco ou não? Não, geralmente é bem parecido com o do autismo. É Então, bem por parecido. exemplo, é bem parecido. É um assunto específico, ou é, por exemplo, a gente, né, que precisa estudar. Geralmente o nosso hiperfoco ou é no trabalho ou no estudo, né? É diferente do autismo, que tem vários hiperfocos ali de temas, digamos assim, né? Que tem um tema específico, por exemplo. Mas o TDAH tem também. Então, por exemplo, eu tenho um colega que ele é TDAH e o hiperfoco dele é em futebol. Ele sabe tudo sobre futebol, mas é um assunto que ele gosta. Entendi. Então, ele trabalha com isso, entendeu? Então, Então, trazendo assim, conforme a criança vai se tornando adolescente e adulto, automaticamente os sintomas vai amadurecendo junto. Então, aquela falta de concentração, hiperatividade se transforma nos impulsos na adolescência que se transformam numa, por exemplo, uma insubordinação na vida adulta, né? sim e não. Então me fale como. Porque assim, a gente tem 3 tipos de TDAH. São três Então, tem. grupos. São três tipos mesmo. Então, a gente tem lá o tipo A, né, que é o predominantemente desatento, Uhum. que não tem quase nada de impulsividade e hiperatividade. Ele se distrai, ele se esquece. Isso. Tem uma questão ali com memória, perde as coisas, não consegue ficar muito tempo focado numa atividade só. É desestimulante para Sim. ele. Tem o TDAH, que é subtipo hiperativo e impulsivo. Tem uma questão atencional, mas não tanto quanto o Esse desatento. Ele é caso mais é o caso do que impulsivo, tem a direção perigosa. Ou ambos sim. pode ter. O desatento também, mas é mais por conta da impulsividade. Não, o não esperar. Sabe quando você quer uma gratificação imediata e você não consegue esperar? Sim. Aí você conseguiu fazer aquilo, nossa, consegui. E aí você se sente prazeroso, foi prazeroso para você conseguir fazer aquilo? Esse é Só que às do, vezes tem esse é do consequências, hiperativo. né? Hiperativo e impulsivo, né? O hiperativo também é aquele que fala, que se remexe muito, que não consegue ficar parado por muito tempo, ou sentado na cadeira por muito Sempre tempo, com a sempre balançando o mãozinha, o pé, pezinho. sempre mexendo assim, ó, no cabelo, fazendo isso aqui, porque não consegue ficar parado, sempre mexendo no óculos, sempre fazendo Verdade. assim, é hiperatividade. E tem o terceiro subgrupo, que é o São os dois combinado. É o juntos. desatento e o hiperativo impulsivo, que é meu caso, no O seu caso. caso é o combinado. É o combinado. Tá. E como que é feito o diagnóstico? Como a Marcele está O, perguntando dia, aqui. o Porque já que são três grupos, né? diagnóstico, São três subtítulos aí. Como que a gente, como psicólogo, consegue. a gente tem o Manual Diagnóstico Estatístico, né, que é o DSM. E nele a gente tem os critérios para que seja diagnosticado a pessoa com TDAH. Qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra pode fazer diagnóstico de TDAH. Ai, Tatiane, mas é obrigatório fazer alguma testagem psicológica? Não, não é obrigatório. Uma entrevista clínica com o pai da criança, com a mãe da criança, com a escola, com os tios, avós, cuidadores, né? A gente consegue fazer o diagnóstico. Só que o diagnóstico do adulto é um pouquinho mais difícil. Por quê? O adulto geralmente não lembra de como ele era na infância. Então, E às vezes é muito não mais tem mais difícil. o pai, a mãe ou o cuidador ali. Exatamente. Então, por isso que muitas vezes o diagnóstico tardio só vem depois de uma testagem neuropsicológica. Porque a pessoa não consegue lembrar de todos os sintomas que tinha. Porque para uma pessoa ser diagnosticada com TDAH, os sintomas, eles obrigatoriamente precisam estar presentes antes dos 12 anos de idade. Então não é todo adulto que vai lembrar. Exato. Então, assim, recapitulando, só pode dar o diagnóstico psicólogo, Psiquiatra e psiquiatra psicólogo. e o neuro que pode auxiliar na fase quando o diagnóstico é tardio. Ou Pode seja, também.
Neurologista. Ninguém acorda e fala, eu tenho TDAH. Eu acho que eu tenho. Porque virou meio que uma Exatamente. modinha, né? Sim, Virou algo como o hoje, autismo falar, ah, não, é o meu TDAH. Virou um transtorno de estimação. exato. Hoje todo mundo fala, ai, é culpa do meu TDAH e que o TDAH bateu. Gente, Eu mas escuto não é muito legal ter isso. TDAH. Quem tem o TDAH sabe o quão difícil é ter o transtorno. Então, quando eu vejo as pessoas falando assim, desculpa, porque eu tenho TDAH, porque não sei o quê. Não é assim, né? Ninguém acorda e fala, deixa eu ler aqui É esse isso que eu texto, tenho. deixa eu ver se... Dou um Google. É, Isso é exatamente, muito muitas pessoas fazem perigoso. isso. Até porque quem tem o TDAH diagnosticado, dependendo do nível, do grau que tem, até tem que fazer uso de medicamento. Então, não é Exatamente. brincadeira. Né? Não, Os transtornos psicológicos não são brincadeira. As pessoas às vezes brincam com isso e tratando como se fosse realmente lá aquele transtorno de estimação. Tanto o autismo, o TDAH, o é. toque, né? Tu fala, eu tenho toque, nem sabe o que é. Nem, Às vezes é uma nem sabe o mania, que é. né? Uma Exatamente. mania que cresceu fazendo ou que viu alguém fazendo e Replicou, adaptou para a vida. né? Então, tomar muito cuidado com isso. Profissional habilitado, por favor. Não se Por favor. autodiagnostiquem, não se automediquem, pelo amor de Deus, Não, pelo né? amor de Deus. E uma coisa muito importante, quando vocês forem procurar um profissional, saiba realmente se essa pessoa é um profissional. Tem aí nas redes sociais muitas pessoas que se dizem, né, terapeutas e psicoterapeutas, mas não tem formação para isso. É porque Então a hoje em gente dia a precisa ficar internet está atento formando muita também. gente. Exatamente. Então procure um psicólogo ou um psiquiatra. E para você, como que foi? Assim, existe uma diferença de você antes e depois do diagnóstico? Existe, principalmente depois do tratamento medicamentoso. Eu sempre fui tanto criança, quanto adolescente, quanto adulta, muito irritada mesmo. E essa irritabilidade, esses comportamentos mais impulsivos, de falar o que vem à mente, e aí depois pensar no que foi dito, é muito do TDAH. Isso causa muito prejuízo. Desatenção, quantas vezes eu não cometi erro de escrever errado, de ler errado, você lê uma palavra e você entende outra. Perder Sintomas da. compromisso, Isso é um dos sintomas do TDAH. é, É como se fosse a por exemplo, dislexia, a dislexia, ela é um transtorno comórbido, né? uma Então, tem muitas crianças comorbidade que têm dentro o dele. TDAH e desenvolve a dislexia, porque não consegue prestar atenção, né? Desenvolve a descalculia, porque não consegue somar, subtrair, dividir. Até o Então, TOD, né? até o TOD. E uma coisa que tem dentro que a gente tem que tomar cuidado, que faz parte do que a gente está falando esse mês, que é o transtorno de ansiedade. Tinha Exatamente. esse transtorno antes, que depois você descobriu que era o transtorno antes do diagnóstico? Na verdade, eu tenho os dois. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada e o TDAH. Mas o TDAH, obviamente, ele veio primeiro, porque o TDAH é do neurodesenvolvimento, né? Então, a comorbidade aqui Foi é a desenvolvido. ansiedade. Mas provavelmente, muito provável que seja devido ao TDAH. E para você, quando você, né, teve o diagnóstico mesmo, que foi lá, a sua família participou disso? Não, Mas você não conseguia participou. lembrar como você era criança, adolescente, para que esse diagnóstico pudesse vir? Igual você falou, para Como, ter um é, diagnóstico de TDAH na fase adulta, a gente tem que ter essa lembrança da fase, né, da infantil e depois da infância. adolescência. E eu lembro. Consegue, A maior né? parte da minha infância e adolescência eu lembro. Então, foi muito fácil, né, a psiquiatra diagnosticar, mas mesmo assim, ela pediu uma avaliação neuropsicológica para saber os prejuízos. E hoje, quais os principais tratamentos que você faz? Fora o do medicamento, que você já falou, você passa com o psiquiatra, passa com o psicólogo,
Tirando a parte Sim, profissional, que a gente vai voltar nisso, mas assim, como paciente hoje, como que é o seu tratamento? medicamentoso e terapia. Você faz quantas vezes na semana para você é o suficiente para que isso fique dentro do controle? Uma semana, um Uma dia na vez na semana. semana. Uma vez Para na você é o semana. suficiente. O que Sim, pode mas para outras pessoas mais ou até a não. cada 15 dias. Depende. Na- depende. Tem casos que são até 2 vezes na semana. Principalmente quando é criança, Então, né? Porque tem que desenvolver estratégia para conseguir lidar com essa desatenção. porque na verdade vem junto com a criança a imaturidade, né? Ela não consegue entender ainda o que é aquilo. Na fase Ela não adulta, a gente tem um consegue pouco de entender maturidade, as emoções ali, então às vezes ela tá expressar, né, agitada, o que tá. mas ela não sabe o porquê. Ela não sabe o que é aquilo que ela tá sentindo. Então, às vezes precisa de mais de um dia na semana de terapia. E você acha que você ter feito a faculdade de psicologia te ajudou a chegar nesse diagnóstico ou te atrapalhou? Eu me atrapalhou, na verdade, porque eu tinha uma crença, e isso vem muito do TDAH, crença de que você é incapaz e que você não dá conta. Eu tinha uma crença de, não, eu sou psicóloga, eu não posso ter TDAH. Imagina, como que eu vou ter TDAH? Não, não posso. Até que eu fui fazer a formação em psicopatologia. Aí foi um Aí despertar. falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Então, essa irritabilidade não é só irritabilidade normal, essa compulsão alimentar não é normal, então vamos investigar. E aí descobri. E você tem também a falta de atenção. E como Tem. que foi para você trabalhar com a psicologia clínica? Já que o psicólogo, né, todo mundo acha tem que ter muita atenção naquilo que está sendo falado, para você, né, captar o que o paciente tem. Era difícil para você? Era difícil, porque, por exemplo, hoje eu tô medicada, então tá tudo certo. Mas, por exemplo, quando eu tava conversando com alguém, vamos pensar na terapia. Se eu ouvisse alguma coisa na rua, a minha atenção desfocava porque estava lá na rua. Eu tinha que pedir desculpa pro paciente, falar desculpa, você pode repetir? Eu não entendi. Então, assim, era bem complicado. A gente desenvolve estratégia ao longo da vida. Então, assim, eu sempre tô com alguma coisa mexendo. Por exemplo, quando eu tenho aula online, que eu não preciso escrever, que eu preciso só ouvir. Eu tenho, sabe aquele caderno de jardim secreto para pintar? Aí você fica. Eu fico pintando, porque senão eu não consigo prestar atenção. E você pintando, você consegue prestar atenção no que está sendo dito. Sim, E o que é que isso quer muito dizer engraçado. na A gente, psicologia? a gente tem um comportamento, isso aqui é um comportamento para que eu consiga prestar atenção e ouvir. Sabe aquela criança que está sempre batucando, está sempre fazendo alguma coisa para ouvir a mãe ou o pai? Sempre com o brinquedo na mão, mexendo, ou sempre estralando o dedo. Isso é um comportamento que faz com que a gente consiga prestar atenção no que o outro está falando. É como se a gente se sentisse mais tranquilo para poder ouvir. Você acha que dentro das comorbidades, né, que vem acompanhado do TDAH, qual que é a mais grave? Assim, a que é mais difícil o tratamento? Mais difícil o tratamento é mais o TOD mesmo, né? Que é um transtorno opositor ali, mas tem muita comorbidade o Porque TDAH. pode ter a depressão também. Pode ter Acha que a depressão, pessoa, por ser hiperativa, ela não ansiedade. pode desenvolver a depressão, mas ela pode. Pode, E aí, pode às vezes, sim. é mais difícil ainda ser diagnosticado, É. né? Porque todo mundo pensa na depressão como vou ficar trancado no escuro dentro do quarto, e não é isso. Não, não é. Aí a gente tem vários exemplos aí na mídia que dizem que não é isso, né? Por exemplo, o vocalista do Linkin Park. Ele tinha depressão e a depressão dele era depressão maior, sofreu por anos e no dia que ele faleceu ele estava feliz com a família. Tinha fotos, né, dele feliz. Exato. Então a depressão não é assim só ficar trancado dentro de casa, né? Eu acho Não.
Que a gente É bem precisa mais tomar complexo. cuidado e prestar atenção nos detalhes, principalmente de quem está à nossa volta. Pais de Sim, adolescentes, né, de crianças que conseguem enxergar esses tiques, essa hiperatividade, essa falta de atenção, ligar um alerta, essa né? oscilação de humor, uma hora tá irritado, outra hora não. Tem Principalmente na que. fase da adolescência, que é confundindo, como eu já falei, com a rebeldia, né? Com os hormônios. Exatamente. Ah, são só hormônios. E não, pode ser algo mais grave, algo mais profundo, Pode né? ser. Às vezes a pessoa se isola, não tem amigos, porque não consegue, né, manter uma conversa, E né? Daí fala, isso ah, que é você falou, antissocial. isso que você falou é muito importante. Tem muita criança com TDAH que não tem nenhum amigo ou tem pouquíssimos amigos porque não consegue se relacionar com as outras crianças. Porque tem uma desregulação de humor muito grande, muito intensa. E arruma briga na escola, porque não consegue ouvir um não, porque não consegue o que quer na hora que quer, então acaba brigando com os coleguinhas. Então, assim, as crianças costumam realmente ser mais isoladas por conta desses Aí comportamentos. chega em A casa gente precisa e prestar acaba atenção. tendo um outro tipo de ambiente, ficando de castigo, muitas vezes até chegando a apanhar, e nada mais é do que um transtorno. Então, papais e mamães aí de Exatamente. plantão, fiquem espertos, né? Fiquem Comecem a de prestar atenção nos olho. ambientes, como que tá na escola, como que tá com os amigos, como que tá quando a família toda tá reunida. Se os comportamentos estão se repetindo, fiquem atentos. Porque Precisa não ficar é de só olho. uma rebeldia, pode ser algo a mais, algo além. Ah, ele tá muito Uhum. quieto na de... Procure saber, converse com seus filhos, procure saber o que está acontecendo, porque isso é muito importante, ainda mais na era digital que a gente está. Né? Hoje em Exato. dia, a rede social nos mostra algo que não é verdade. Ninguém coloca na rede social que está passando mal, que está com dor de cabeça, todo mundo passa o dia feliz. Isso é uma vida falsa. Exatamente. Então, as crianças, os adolescentes começam a se comparar. O TDAH, como a Tati falou, ele vem, ele é neuro, ele vem já junto. Ele não é desenvolvido. Exato. Porém, as comorbidades, sim. Então, tem que Sim. tomar muito cuidado, papai, mamãe, aí, de adolescentes e crianças que não sabem ainda expressar o que estão sentindo. E os adultos, que às vezes estão, meu Deus, o que, que acontece comigo? Eu não consigo manter uma conversa, não consigo parar quieto, não consigo parar no emprego, né? Isso é muito, Nossa, o muito que tem de adulto com TDAH que tem rotatividade no trabalho porque não dá conta de prestar atenção, comete sempre os mesmos erros e aí acaba sendo demitido ou pedindo conta mesmo porque acha que a culpa é dele. é, Então, exatamente. assim, precisa prestar atenção nos nossos comportamentos também adulto, né? E para você, depois que o diagnóstico, que você recebeu o diagnóstico, como que foi para você a vida? Teve mais leveza? Fez mais sentido todos aqueles sintomas que você tinha na infância e na adolescência? Fizeram muito mais sentido. Sabe quando você sente um alívio? Saiu aquele Ufa, peso. tem um porquê. Então, saiu um peso, assim, das costas, sabe? E como foi para sua família, né? Você é casada, né? Receber isso, um Ah, motivo. foi. Minha mãe e meu pai não acreditam muito nessas coisas, né? Então, assim, mas o Renan super, meu marido, né? Super me apoia, digamos assim. Assim como eu apoio ele também, né? Então, É um apoio mútuo ali. é exatamente. E é difícil, né? Porque assim, quem não sabe, né? Quem participou da outra live, a gente fez a live com o Renan. E o Renan, ele é autista, né? Ele foi diagnosticado também com um diagnóstico tardio. E a Tati tem TDAH. Como que é para vocês dois, né? Com Uhum. lá dos opostos, assim, dos transtornos praticamente. Como que é? Como que é? Explica pra gente. Hoje, hoje é mais tranquilo. Então, hoje a gente sabe que os comportamentos acontecem por conta disso. Depois do diagnóstico, ficou mais leve. Antes do diagnóstico, ele falava, ai, Tatiane, você tem que deixar esse negócio aqui, porque eu deixei aqui. Eu falei, mas eu não quero deixar aqui, eu quero deixar aqui. Porque se eu tirar daqui, eu não vou lembrar onde eu coloquei. Então eu preciso deixar aqui. E aí a gente acabava discutindo por coisas assim, sabe? Pequenas Bobas. mesmo. Ai, aonde que eu Pequenas pus tal ao olhar coisa? de quem não tem transtorno, mas para quem tem o transtorno é enorme, É. né?
Tem uma coisa que eu sempre perco. Óculos e celular. Eu perco. O tempo, o que Então, tá, às vezes, eu o chegava em óculos casa. tá em você, perde em você mesmo, né? Então, na cabeça. Às vezes, eu já entrei no chuveiro pra tomar banho de óculos. Eu já E perguntei hoje pro é Renan algo onde que tava meu engraçado. celular, com o celular aqui. Então, hoje Você é tá ligando engraçado, pra alguém mas perguntando, cadê assim, seu celular? exatamente. Ai, que eu preciso responder fulana, mas o celular tá aqui, ó. Nossa, Então, acontecia mas várias vezes. hoje é engraçado. Mas já teve o desespero. Já tá, nossa, Deu pra muito. E eu ficava entender. frustrada, porque a gente cria estratégia, né? Então, assim, ao longo da vida, eu fui criando estratégia do tipo assim, bom, eu sou uma pessoa que perde muitas coisas, então tem que deixar as coisas no mesmo lugar. A bolsa tem que ficar no mesmo lugar, carteira tem que ficar no mesmo lugar, celular tem que ficar no mesmo lugar. Se tira daquele lugar, e eu não acho, eu ficava assim desregulada. Falei, meu Deus, mas estava aqui. E aí, se você começa a procurar e você não acha, porque você achava que estava ali, era muito complicado. E para a sua profissão hoje, você como perita, como que é para você se organizar com isso, né? Questão de datas, questão, porque o TDAH traz essa parte do esquecimento. Como que é para você se organizar com isso? Calendário. Agenda, ó, tem uma agenda aqui, cadê? Eu vou até mostrar minha agendinha. Ó, tem uma agenda que eu tenho que anotar tudo. Eu tenho agenda sim, eu tenho agenda no celular, eu mando mensagem para mim mesma no WhatsApp. Tudo tem que anotar. Se Estratégias. eu não anoto, não faço. Eu tenho que priorizar as coisas que eu tenho que fazer no dia. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma avaliação psicológica. Eu tenho que fazer esse laudo até amanhã. Então, amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Vou levantar da cama, tomar meu café e fazer o quê? Laudo. Eu tenho que pôr em ordem as coisas que eu preciso fazer. Se eu não colocar em ordem, eu me desorganizo todinha e não consigo fazer nada. Eu procrastino o dia inteiro e não faço. Ó, a Flávia tá falando aqui. Não conseguir focar em nada. Pode ser TDAH? Pode, mas O pode ser mas ansiedade também. é Mas outra. pode ser outras coisas. Tem que Isso que é investigar, importante o diagnóstico, né? Procurar mesmo né? um Procurar um profissional psicólogo, um habilitado. psiquiatra. De Uhum, preferência, procure alguém que é da área, que tem uma especialização nisso. Que a pessoa vai conseguir exato. fechar o seu diagnóstico com mais facilidade, entrar com todo o tratamento com muito mais rapidez do que um profissional que não é especialista. Não que um psicólogo que não tem essa especialidade não vai conseguir, vai. Mas Vai. quando é especialista, É a coisa mais flui rápido. mais rápido, né? Exatamente. Eu digo isso porque a minha especialização é ansiedade. Então, eu consigo enxergar a ansiedade de longe, mesmo quando a pessoa não está em tratamento. É até perigoso para a gente, como psicóloga, é isso. A gente anda na É. rua analisando tudo. Então, assim, procure Todos. alguém de confiança, habilitado e de preferência especializado, para que você tenha um tratamento realmente mais rápido e você possa entender tudo o que acontece com você. Todas essas Exatamente. todos esses sintomas, todas essas comorbidades, tudo que vem acompanhado, porque não é só, esqueci as coisas e eu tenho TDAH. Ou, eu não A Flavinha tô, que fez a. tô A Flavinha que fez desorganizada. essa pergunta aí, ela estudou comigo, a dona Flávia. Ela deve lembrar de algumas coisas. De nada, Flavinha. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Ela mandou boa noite, a Suzana também. Boa noite, Suzana. Aí eu já respondi aqui da Marcele, como é feito o diagnóstico. Então, Tati, fala pra gente aí, qual que é a melhor fase para chegar num diagnóstico mais rápido? E o que Infância. que tem que a gente tem que estar atento? Na infância, o diagnóstico precoce é a melhor coisa que a gente pode fazer para uma criança. Então precisa os pais, papais, mamães, cuidadores, avós, avós, tios, precisa prestar atenção. Naquela criança que tem dificuldade escolar, ela tem dificuldade por quê? Porque ela não entende ou porque ela não consegue prestar atenção? É uma criança que sempre está sendo, né, chamada atenção na escola porque anda dentro da sala de aula o tempo todo,
interdita a professora quando a professora está falando, responde antes da pergunta ser concluída. É uma criança que tem uma irritabilidade ali, porque às vezes pede posso ir no banheiro, a professora, não, espera um pouquinho, ela já fica irritada, estressada e já começa a querer brigar, discutir. Por quê? Por que que a criança está tendo esse comportamento? Ela se distrai muito facilmente. Então, sabe aquelas crianças que às vezes você está falando com ela, ela está assim, não entendi. Porque ela não estava ali. Parece que ela está no mundo da lua, parece que deu um branco assim na mente dela e ela está pensando em outra coisa. Isso é muito comum. Principalmente na fase escolar, como você já disse. Sim. Muitas vezes as crianças, elas estão dentro da sala, elas estão ali sentadinhas, quietinhas na carteira, principalmente menina, tá? Menina geralmente tem diagnóstico tardio, porque geralmente as meninas são mais desatentas do que hiperativas. Então elas são mais aquelas quietinhas que não costumam prestar atenção. Então ela tá quietinha, ela só não tá prestando atenção. Boazinha. Aquela criança que tá ali às vezes sentadinha dentro da sala de aula, que nunca leva, né, nenhuma bronca da professora, mas ela não aprende, porque ela não consegue prestar atenção. Porque ela tá ali e ela escuta um barulho fora da sala de aula, ela tá prestando atenção no barulho que tá lá fora e não dentro da sala. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Só presta atenção naquilo que é de interesse dela. Então, o filme que eu adoro, assisto várias vezes o mesmo filme, mas quando é para conversar com a minha mãe eu não consigo. Por quê? Tem que entender. E existe algum teste, alguma coisa que os pais podem fazer com os filhos para que isso possa ser chamado a atenção? Algum jogo, vamos supor, um jogo da memória, algo que os pais podem fazer para acender esse alerta? Não, vamos tentar aqui, não deu certo, aí vamos procurar um profissional habilitado e ver o que a gente pode fazer? Sim, principalmente jogos que envolvem movimentos com as mãos. A criança começa, ela tá super empolgada. Vou brincar, minha mãe quer brincar comigo, vou brincar. Ela começa super empolgada, deu 10 minutos, ela perde o interesse e não quer mais. Por quê? Não porque ela perdeu o interesse, mas é porque ela não conseguiu prestar atenção na regra. Muitas crianças também não prestam atenção. Fica irritada porque não quer seguir a regra, sabe? Tem uma ordem a ser seguida, certo? Vamos lá, a gente tem a ordem 1, 2, 3, 4. Mas ela não quer passar pelas fases, ela quer já pular direto pro 4. Que ela não consegue esperar. Ou então assistir um filme junto e a criança não consegue ver até o final. Exatamente. Ainda mais se não for do interesse dela. Aí ela senta no sofá, assiste 10 minutos, levanta e fica correndo pela sala. Aí senta, assiste mais 5 minutos, levanta e fica correndo de novo. Hiperatividade. Mas isso não é generalizado, já vamos voltar a falar nisso. Não é toda criança que apresenta esses comportamentos que vão ter o TDAH. Não é o adolescente que é rebelde, que não quer escutar, que é imperativo, que ele tem o TDAH. Não é aquele adulto que tem a baixa autoestima, que é desorganizado, né, direção perigosa, que ele tem o TDAH. Exatamente. São sintomas que fazem parte do TDAH, mas ele isolado não é o transtorno. Então, procurem um profissional habilitado. Acho que isso vai sempre ser o motivo de ficar voltando. Não se autodiagnostiquem, pelo amor de Deus. Exatamente. A gente vê aí vários vídeos no TikTok, né? Ai, olha os sintomas aqui do TDAH. E olha não é os uma sintomas do caixinha autismo. fechada, né? Não. Então, assim, e quem tem o transtorno sabe o quanto de prejuízo que isso causa. O quanto não isso é está sendo legal ter um banalizado pela transtorno. internet. Exatamente. Assim, não é legal a gente pegar e falar assim, nossa, eu tenho TDAH. Não. Causa prejuízo mesmo. Então, a nossa vida é muito mais difícil. Então, voltando, TDAH, você nasce com ele, você não o desenvolve. Então, quem Não. tem. Não tem como você chegar lá com seus 20 anos e falar, agora eu tenho. Não existe. Não. Você pode sim estar com um transtorno de ansiedade, um TOD, um TAG, qualquer outro transtorno que é desenvolvido de forma psicológica. Mas Pode. o TDAH, o autismo, não tem como. Você tem que nascer com ele. Exatamente. Não é moda, pelo amor de Deus. Pelo não é amor modinha, não de banalizem Deus. isso. Não.
O TDAH, ele é do neurodesenvolvimento. Assim Os como sintomas, por autismo. mais que a gente seja diagnosticado de forma tardia, os sintomas precisam estar presentes antes dos 12 anos de idade. Então é muito importante que as pessoas saibam disso. Nossa, pera, hoje eu percebo que eu sou mais desatenta, mas lá antes dos 12 anos, será que eu era? Então é bom procurar um especialista mesmo para questionar essas coisas. Então, assim, se você acha, né, tem algum comportamento que vem ser o sintoma do TDAH e você não lembra do seu passado, não tem como lembrar, mesmo assim, vá atrás de um profissional, porque às vezes pode ser um transtorno. Se ele não conseguir fechar o diagnóstico, a terapia vai te ajudar de qualquer forma, né? Porque, Sim. igual a Tati falou, não tem como você fechar um diagnóstico se você não lembra, se você não tem quem lembre da sua vida na infância. Na adolescência a gente ainda consegue lembrar mais coisas, mas Uhum. algumas pessoas têm dificuldade de lembrar da infância. Então, se você tem alguns sintomas, que pode ser, vá atrás de ajuda profissional. Aqui, ó, me identifiquei com todos os sintomas do TDAH. Então, é Priscila, né? Então, Priscila, vai atrás de um profissional. Procura um profissional. Até porque o TDAH, assim como a Tati falou, pode ser que seja só a terapia e vai ficar tudo bem, você vai conseguir, né, ter uma vida mais leve, mas alguns casos, como o dela, precisa do medicamento. Porque senão vai continuar atropelando tudo e você se sentindo aquele peixinho fora da água, onde você não consegue entender nada à sua volta e ninguém te entende também. Onde geram conflitos Exatamente. familiares, conflitos nos relacionamentos, e pode ser apenas um transtorno que é tratável. Ele não é Muito curável porque ele é do neurodesenvolvimento. neurodesenvolvimento, mas ele é tratável. E a gente Então, pode remitir os sintomas, né? Pode ficar mais leve. Por exemplo, o medicamento do TDAH, por um bom tempo você tem que usar ele todos os dias, né? Para regular ali. Mas depois você pode usar ele de forma periódica. e Tipo, você mesmo hoje eu se vou. identificar quando vai vir uma crise, vamos dizer assim, e você se autorregular, Sim. você ter Uhum. os seus modos de fazer isso, porque cada coisa é particular, né? Igual a Tati falou, ela tem que segurar a caneta ali para prestar atenção no que tá, a caneta tá lá para prestar atenção no que está acontecendo. Às vezes você vai desenvolver uma outra forma de se É, concentrar, uma outra forma de não estar tão irritado, né? É algo muito particular. Então, a terapia, né, a psicóloga, o psiquiatra vai te ajudar nisso, a encontrar esse meio, né, de regular ali o seu sintoma, de você prestar atenção quando pode vir uma crise ou não, porque existem gatilhos que trazem as crises e você pode amenizar elas. Por isso que a terapia é tão importante. muito importante, principalmente para desenvolver estratégia. Tem gente que é super. Eu sou uma pessoa desorganizada, mas no trabalho é extremamente organizado. Por quê? Porque eu sei que eu dependo daquilo. Então tem que estar tudo no mesmo lugar, porque senão eu não acho, eu não encontro. Então isso é estratégia para que você otimize tempo também. Porque o TDAH, ele pensa 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, pensamento acelerado, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, porque ele subestima esse tempo. Então, uma coisa que a gente vai levar meia hora para fazer, o TDAH acha que em 15 minutos ele consegue. Aí acaba não conseguindo, procrastina porque não deu conta, aí vai fazer outra coisa e esquece da prioridade. E Então acaba que tem que criar vem aquele estratégia. sentimento de não realização, de que eu não dou conta, porque eu não sou tão É, bom. E daí começa a vir a baixa autoestima e vira uma bola de neve. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque para exatamente. que transtornos venham junto é muito fácil. Porque o TDAH ele dá essa oportunidade para que os transtornos entrem, principalmente os psicológicos. Tem os transtornos de as manias, né, os tiques lá que você pode desenvolver por causa dele, mas os psicológicos são os mais graves e depois o tratamento fica um pouco mais difícil. Porque além do Uhum. TDAH, você vai ter que tratar outras Outros coisas como as comorbidades. transtornos. Exatamente. E que às vezes poderia ser evitado com apenas um psicólogo ali para te ajudar, para te auxiliar. Então, pais, procurem ajuda. Hoje em dia tem tanta coisa que a gente pode fazer para ajudar. Tem terapia em grupo, tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar nossos filhos. Ou então aquelas crianças que às vezes o pai não consegue enxergar, mas você com o olho clínico consegue enxergar além do que as pessoas veem, pode dar aquele toque, um sobrinho, um neto,
Fiquem atentos, porque é muito. Quanto antes o diagnóstico, melhor. Como a Tati falou, Melhor. o precoce é melhor que o tardio. Eu acho que a gente pode tentar amenizar os sintomas e até tudo aquilo que a criança pode evitar de passar na adolescência com relacionamentos e os transtornos que podem vir a se desenvolver por causa disso. Uhum. Principalmente ansiedade e depressão. Que são os maus do século. Né? Hoje em dia, Exatamente. as portas estão muito abertas para isso. Como eu disse, a internet hoje em dia deixa a gente achar que nossa vida não é boa porque expõe algo que tá todo mundo feliz e não existe o mundo perfeito. Né? Mas a É muita internet é essa comparação, janela, né? né? Aquela janelinha da nossa casa onde a gente mostra só o que é bom. E não é bem assim. É, Às vezes eu tô postando uma foto linda e maravilhosa, mas na verdade eu tô na cama passando por uma fase difícil dentro de uma crise de ansiedade, dentro de uma depressão. Então, nem tudo que você vê é real. exatamente. E o seu pensamento é apenas um pensamento. Ele não é real. Então, procurem ajuda. A gente vai ter que terminar, porque tá acabando. O Instagram só deixa a gente fazer 1 horinha. Tati, Que fala alguma pena. coisa aí pra gente fechar. Gente, o que a gente quer, né, deixar nessa live aqui, sempre que o diagnóstico for precoce é melhor, né? Então, assim, identificou qualquer tipo de sintoma que acha que não está em acordo com a idade daquela criança, tem que procurar saber o que é. Neuropediatra, psiquiatra, psicólogo. Precisa muitas vezes ser uma equipe multidisciplinar, mas a criança precisa ser avaliada para a gente entender o que é. Não adianta a gente ficar pensando, ai, mas se ele for diagnosticado, ele vai ter que tomar remédio. Tem casos que sim, mas é melhor do que ele crescer um adulto com muitos prejuízos. Então, mamães, pensem nisso, tá? Importante. A infância é muito importante, o desenvolvimento do seu filho é muito importante. Então, viu algum desses sintomas, procura um diagnóstico. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, por ver esse assunto tão importante que está sendo tratado de forma tão banalizada na internet. Por isso que a gente resolveu trazer ele. A gente vai vir com outras lives, com outros temas, mas esse tema agora, nesse momento, é muito importante, porque nem tudo é o TDAH, não é um transtorno de estimação. Procurem profissionais habilitados para não se autodiagnostiquem, pelo amor de Deus. É muito, Por muito favor. perigoso. E se você conhece alguém que tem os sintomas, né, e você tem intimidade de conversar com essa pessoa, conversa com ela, ajuda ela a procurar um profissional para que a vida dela seja mais fácil, mais leve e que ela possa se entender e assim entender o outro também. E às vezes a pessoa ela não se entende e não entende o outro. E daí começam os conflitos que poderiam ser evitados. Tá bom? Muitos. Obrigada, Muito, viu, por me convidar. imagina. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo e tchau, tchau. Tchau, Tati. Tchau. Obrigada. Tchau, meu amor. Imagina.